Você conhece o Flashpoint, a linha do tempo onde o Barry Allen, que perdeu a sua mãe na infância, no futuro volta lá, salva ela e cria uma realidade alternativa onde ele nunca perdeu ela e consequentemente todo o resto como era na sua vida anterior é completamente diferente logicamente. E você também conheceu o Flashpoint Reverso, um ponto de ignição que dessa vez o Tawnek criou, onde nessa linha do tempo ele que é o Flash, ele que tem toda a vida do Barry e o Barry que é o Flash Reverso. Só que tem muitas coisas nessa linha do tempo que confundem muito o pessoal. Por exemplo, o Barry Allen é o Flash Reverso, todo mundo ali sabe disso. E ele é o inimigo deles desde sempre, desde a sua primeira aparição até ali em 2031. Mas também é nos revelado que o Tawnek conseguiu uma das coisas que ele queria: matar o Barry quando criança. Se ele apagou o Barry da existência lá no passado, como que todos os anos pra frente o Barry foi o vilão conectado com a Speed Force negativa e durou todos esses anos só pra depois, em 2031, ser apagado? Ou como que funcionou isso do time Flash? Tipo, todo mundo ali sabe que o Eobard Thawne é aquela aparência dele, de Harrison Wells, e como que ficou tipo o Ed Thawne? As pessoas que conheciam o Harrison Wells lá de 2000 pra trás e de repente o cara mudou de nome e personalidade completamente. E o Thawne do futuro, que foi voltando, né, fazendo as suas alterações, ele coexistiu ao mesmo tempo com o ele que tá de Harrison Wells disfarçado lá no passado. Dois Tawnes, dois do mesmo cara, tipo, e como que lá em 2031 só tem um único? Como que ficou isso? Por favor, fique nesse vídeo se você ficou curioso, se você quer saber. Se não quer, tá tudo bem, pode ir embora, mas que eu vou explicar aqui o ponto de ignição reverso, a linha do tempo do Armageddon, e eu espero que você entenda como que ela mais ou menos funciona. Sim, pessoal, eu afirmo que é uma das linhas do tempo mais confusas de The Flash, mas calma que ela não tem erros, ela foi feita assim de propósito e muita gente não captou de primeira a essência, apesar do nome literal. Sim, é isso mesmo, já estou revelando, já estou afirmando, e como eu falei lá nos shorts, né, no short pra quem assistiu, tenha em mente, saiba que é reverso, ou seja, as alterações que o Tawne vai fazendo na linha do tempo são lá do futuro para trás, e não necessariamente que ele voltou do futuro até um ponto lá atrás e alterou uma única coisa ou algumas coisinhas, consequentemente alterando todo o resto. Ou seja, depois ali do confronto dele contra o Barry após vencerem o Godspeed, onde o Flash estava mais rápido que o Tawne ali, a partir dali ele vai voltando aos pouquinhos, ele volta alguns meses, ele altera alguma coisa, volta em 2020 alguma coisa, em 2018 alguma coisa, em 2013 outra coisa, até chegar no 2000 ou antes de 2000, que provavelmente foi a última coisa que ele fez, a última alteração: matar o Barry quando criança. Me fala aí, comenta aqui agora, você arrepiou um pouquinho, mano, porque, velho, é bizarro, é bom saber, né, que agora que você já tem uma leve noção, né, que ele vai voltando aos poucos lá de frente pra trás e não voltando de uma vez lá atrás e alterando algumas coisas que consequentemente se aplicaria para todo o resto. Vale lembrar que o Eobard Thawne é um velocista há muito tempo. O cara sofreu muitas alterações temporais, ele viajou muito no tempo, ele já perdeu a sua casa, a sua origem há muito tempo, que naquele estado, né, naquela época, a sua linha do tempo ainda existia, o Ed Thawne ainda estava vivo, ele não ficava com a Iris, ele dava sequência à sua família com outra mulher, consequentemente filhos, desses filhos, até que chegava no Eobard, então ele ainda tinha uma origem, mas como o Ed se sacrificou ali, né, por conta do início de tudo, que foi o Tawne e o Flash original voltando lá de 2024 para o 2000, foi essa alteração no 2000, a morte da Nora, que mudou todo o curso da história ali na Terra 1, né? Uma grande alteração que depois dela viria várias e várias outras alterações. E também, como a gente vê na quinta temporada, toda a manipulação que o Tawne fez sobre os Cicadas. A adaga que estava no peito do Tawne era a adaga do Cicada original, David Hirsch. O Cicada que o Barry, que se
despede lá da Nora na crise em 2024 e enfrentou, onde ninguém sabia a sua identidade. Aí com a alteração da Nora ajudando o Barry lá no satélite, o Cicada se torna o Erling Dwyer. E o futuro que já se surgiu após isso era que a sua sobrinha Grace, que estava ferida sobre matéria escura, acordava do coma e se tornava o Cicada também. E aí a ideia do Tawny foi eliminar todos esses cicadas, consequentemente nenhuma adaga estando presa no seu peito lá no futuro e assim ele ser liberto. O Tawny é um grande manipulador da linha do tempo, pessoal. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês têm que entender que o Tawny fez, o primeiro ponto, o ponto de partida do ponto de ignição reverso, foi uma forma de esgotar a conexão do Barry com a Speed Force positiva. Então as mudanças, as coisinhas que o Tawny faz em 2021 são para diminuir a velocidade do Barry ou de alguma forma quase cortar a conexão dele com a Speed Force. E lembrando que os velocistas ali são por conta deles próprios. Eles podem fazer o que eles quiserem, alterar a linha do tempo, ir pro futuro, pro passado. Ele pode ter um futuro como velocista, mas se ele quiser tirar a velocidade dele e não ter mais esse futuro, ele pode fazer. A Speed Force não vai aparecer ali tipo, ó, você não pode não, parceiro, você tem que ser velocista, fica aqui. Ela não vai interferir não, ela vai permitir tudo. Ok, essa é uma das primeiras coisas que o Tawny faz. Vou dizendo também pra vocês que não tem como especificar uma ordem perfeita, porque eu acho que algumas coisas podem ter sido antes, outras depois, tá ligado? Tem meses aí, semanas de diferença, mas ao mesmo tempo que é alterações lá de frente pra trás, né, que o Tawny vai lá e intervém de alguma forma, ao mesmo tempo é pra contribuir justamente na vida do Barry ali na linha do tempo atual. Então, por exemplo, ele faz toda a situação, um jogo do Barry ficar perdendo a sanidade dele, né, querer tirar sua conexão com a força de aceleração. O Tawny vai até o Star Labs, ele danifica todo o laboratório, consequentemente depois ali, né, estava com muita radiação, o bagulho podia colapsar, explodir. O Barry estava começando a atacar pessoas inocentes, ele não lembrava disso, ele destruiu o próprio apartamento, ele não lembrava que o Joe West, o pai dele, havia morrido. Sim, o Tawny matou o Joe. Então, interferências que o Tawny foi fazendo ali no presente, que querendo ou não, foi tudo contribuindo pro Barry. Tipo, o Barry tava vivendo ali e o Joe tava vivo, beleza. Dia 1, dia 2, dia 3. Aí no dia 2, o Tawny vai lá e mata o Joe. Como ele matou o Joe no passado, da onde o Barry tá ali no futuro, né, no presente do Barry, o Barry ainda vai estar achando que ele tá vivo, tá ligado? Porque foi um dia, meses, coisas lá no passado, mas que pra todo o resto ali do pessoal foi contribuído. Então quando ele pergunta do Joe, todo mundo fala que isso assim não tem graça, como assim, o que tá acontecendo, o Joe morreu, Barry. Aí o Barry fica, né, como assim, mano, o cara tava vivo aqui há 3 dias atrás. Exatamente, é esse o plano justamente contra o Barry, é essa manipulação que ele tá causando. E vocês podem se perguntar, por que que só o Barry então meio que não é afetado logo de cara, né, tipo, todo mundo ali lembra, sabe que o Joe morreu, mas o Barry não. E aí agora entra uma coisa que eu não sei responder muito bem, mas creio que é isso que é o papel, é isso que se encaixa, é o que faz o Barry se tornar o Flash reverso. Toda essa insanidade, toda essa raiva, confusão que ele vai tendo, ele vai esquecendo de algumas coisas, não conseguindo ficar calmo, é o que vai contribuindo a raiva dele, gerando de alguma forma, é isso que faz ele ser o Flash reverso na linha do tempo final que vai se solidificar, né, no final de tudo que o Tawny vai fazer, está fazendo. Pessoal, voltei um dia depois aqui de eu ter gravado e eu não tinha pensado nessa resposta que eu vou falar agora. Quando eu gravei aí, falei aí sobre o Barry não perceber, não saber, não lembrar que a linha do tempo já mudou. Mas isso é óbvio quando você percebe, no começo não, como eu também não estava percebendo. Mas como é outro velocista alterando a linha do tempo, outros velocistas vão demorar, não vão perceber de primeira que eles já estão num presente diferente. Quando é algo que foi alterado, por exemplo, entre aspas, mínimo. Tipo, que nem eu falei, dia 1, dia 2, dia 3, o Joe tá vivo. O Barry tá lá no dia 4 e ele lembra desses últimos dias. Aí o Tawny vai lá e interfere no dia 2, por exemplo, ele mata o Joe no dia 2. Ok, já alterou, todo mundo lembra, todo mundo já foi afetado. O Barry também, pois já mudou os eventos. O Barry, por exemplo, discursou lá no funeral dele. Sendo o próprio Barry mesmo, né, dessa alteração que o Tawny causou, e foi o Barry mesmo e ele ainda não lembra, ou se foi o próprio Tawny que discursou ali, não importa, a mesma questão,
confusão porque são Speed Forces diferentes e o Barry ainda tá com a lembrança do que pra ele ainda é. Então, ele ainda tá com a lembrança da linha do tempo passada, que pro ponto de vista dele ali ainda é como se não tivesse alterado, estivesse tudo normal. Esse é o jogo justamente a desgraça que a Speed Force, um velocista negativo com outro Speed Force, pode causar sobre o outro que é positivo. Então, eu espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro pra vocês. Agora, segue com o vídeo. Tipo, as coisas que o Tawny está fazendo ali na linha do tempo atual é tudo para contribuir, formar o Barry para emendar na linha do tempo final que está sendo gerada. Alguma coisa que o Tawny tá fazendo, alguma coisa do tipo tá infiltrando a Speed Force negativa ali, tá ligado? Porque assim, em algumas situações, o Tawny sim se passou pelo Barry. Como que fica a questão do rosto ali, eu não sei, não se sabe. Porque isso aí do Tawny se passar pelo Barry contribui justamente dele não lembrar o próprio Barry. Mas ao mesmo tempo é sobre o que eu acabei de falar. Por que todo mundo, o resto afirma, ok, o Joe morreu, mas só o Barry não estava afirmado também. Ou seja, alguma coisa que o Tawny tá interferindo ali, conseguindo de alguma forma fazer para que todo o resto se solidifique, mas o Barry seja a última pessoa. Sabendo que foi ali 90% o Tawny que atacou a cidade, né, e discursou no funerário do Joe, é confuso, é misterioso dizer, mas como eu já disse, é tudo justamente para influenciar a raiva, a confusão, tudo ali pro Barry e do Barry. Então eu espero que essa parte da conversão do Barry para Flash Reverso na linha do tempo final, né, toda essa raiva sendo contribuída para ele, eu espero que vocês tenham entendido levemente. A questão do rosto fica bem difícil de dizer mesmo. O Tawny pode ter voltado lá no passado e pegado a tecnologia que ele tinha lá no seu tempo, né, de poder trocar de corpo, de DNA com outra pessoa, e ele pegou ali de alguma versão do Barry ali de 2018 pra frente, né, pegou a aparência dele e começou a fazer todas as situações lá no futuro. Como que ficou a questão do raio, eu não sei. Pois é, isso é difícil de dizer, mas que tipo assim, dá pra pensar que nesse ponto ele já tinha sido atingido pelo raio, ele já estava de Flash, tá ligado? Que aí no ponto de vista daquela linha do tempo que ainda está sendo alterada, está sendo sofrida, vai aparecer ali o rosto do próprio Barry mesmo, tá ligado? Essa parte é realmente difícil de dizer, eu sinto muito, mas dá pra entender um pouquinho, fala aí. Mas que então depois de toda essa raiva, confusão total, o Barry chega lá no Jefferson, no Raio Negro, pedindo pra ele fazer aquele protocolo que eles haviam prometido quando eles fundaram a Liga Prime, de que se um deles ali perdesse o controle, né, o outro teria que dar algum jeito nele de alguma forma. No caso ali, por exemplo, o Raio Negro e o Barry ali, né, eles dois, o Jefferson consegue remover os poderes do Barry e era isso que o Barry tava pedindo. E a gente vê que o Barry estava assim furioso, pessoal, raivoso. Ele queria, você vê que tá tipo assim, tudo se encaixando sobre ele ali, tá ligado? Ele quer salvar o mundo, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele quer que tire a conexão dele. O Jefferson também tá meio confuso, né, tipo, se acalme Barry, vamos pensar em outra maneira, talvez seja temporário, sei lá o que. E o Barry putaço carregou um raio ali e atirou no Jefferson, tá ligado? O Barry Allen normal nunca faria isso. Ou seja, de alguma forma esses eventos, essas interferências do Tawny se passando pelo Barry, tá formando toda a insanidade dentro dele, perdendo a calmaria do Barry, tá deixando ele descontrolado, contribuindo para a formação do Barry Reverso. Até que o Barry então vai para 2031 para descobrir o que de fato causava o Armagedon, que era o que o Despero estava toda hora falando, né, prevendo que essa Terra aqui vai morrer no futuro porque o Flash destruiria o mundo. De alguma forma, alguma coisa aconteceu lá no futuro em que o Flash corria em volta da Terra e causava o fim desse universo. Então, o Dion positivo ali deu uma força pro Barry para ele viajar para o futuro, porque o Raio Negro já havia sugado um pouco, na verdade, boa parte da velocidade do Barry. Não que necessariamente a conexão de Speed Force foi pro Jefferson, tá? Foi tipo a eletricidade, a velocidade, as células do Barry, bem parecido como lá no passado lá com o Blackout. Enfim, lá em 2031 já estava tudo solidificado. O Tawny era o Flash e o Barry o Reverso. Apesar do Barry ter chegado ali de 2021 com a conexão positiva e o traje vermelho, ao pisar lá ele já era o Flash Reverso, já era a linha do tempo solidificada 99%. E o 1% que faltava era a morte do Flash Reverso. Bom, o que sabemos depois do Tawny ter sabotado o Star Labs, ter matado o Joe, ter feito o Barry remover a sua conexão com a Speed Force, boa parte dela,
ele voltou ao ano de 2013 e garantiu que ele fosse o atingido pelo raio. Sabendo então que ele foi voltando assim, né, ele voltou lá quando o Barry ainda estava lá, que ele não tinha matado o Barry criança ainda, essa é a última coisa que ele ainda vai fazer, então de alguma forma ele entra ali, ele chega correndo, empurra o Barry, sei lá, e recebe a conexão positiva no lugar do Barry, enquanto estava o seu outro eu disfarçado de Wells naquela época ali, assistindo ele, recebendo o raio, tá ligado? Feito isso, não se sabe se o cara já acordou instantaneamente ali, né, porque o Barry foi 9 meses, mas talvez pro Towne, como ele já estava com a conexão negativa, ele recebeu ali e ficou desperto na hora, ou ainda foi acontecendo de alguma forma essa troca de conexão aí. De novo, eu do futuro aqui, pessoal, para dizer, para quem não percebeu, né, as alterações que o Towne vai fazendo de frente para trás aos poucos, é a mesma coisa, bem parecida quando o Barry e a Nora lá na pré-crise pós-Flashpoint foram fazendo ao longo daquelas alterações lá para conseguir, né, remover a adaga do Cicada, né, para eles terem os poderes deles de volta. Então eles voltam primeiro num tempo, depois antes desse tempo e antes desse tempo as alterações de frente para trás. E outra, a questão agora do Towne sendo atingido pelo raio, eu só pensei agora, de verdade, só agora mesmo. Você já pode ter pensado isso antes, você já acreditava que era assim. Eu até hoje, até agora, tava pensando que tipo, é o Towne do futuro ali que tá alterando e ele se joga ali no raio. Mas e se justamente ele pegou o ele que tá de Harrison Wells ali, né, pegou ele e levou lá pro raio no lugar do Barry, o Towne ali do passado. Mas aí fica difícil, fica misterioso, confuso, como que ficou, tipo, todo mundo conhecia ele ali como Harrison Wells. O cara voltou, tipo, acordou do coma, então o Harrison Wells acordou, nossa, eu sou o Eobard Towne, esse é meu verdadeiro nome. E aí a questão que eu já falei, as pessoas, todo mundo que ele conviveu, as pessoas que conheciam o Harrison Wells, aceitou que o cara mudou de nome, tá ligado? A não ser que depois disso, antes dele matar o Barry criança, ele foi alterando coisas, registros, onde tava Harrison Wells, colocou o nome Eobard Towne. Enfim, volta pro vídeo. Porque, de alguma forma, como o próprio Towne falou, ele fez o Barry virar o Flash Reverso, ele criou isso também, que foi o que eu expliquei ali atrás, toda a sanidade tirada do Barry, deixando ele confuso, com raiva, forçando ele tirar a sua velocidade positiva, e é isso que vai de alguma forma contribuindo para que o Towne fez de alguma maneira para ele estar com a Speed Force negativa. Estando agora como velocista positivo, lembra como eu falei lá atrás, lá em cima, apesar do universo, a Speed Force saber que é o Towne que tá ali e não o Barry Allen, ela não vai intervir. Ok, em uma linha do tempo era o destino do Barry virar o Flash mesmo. Na outra, da Nora Allen morta, não era mais o destino do Flash, não era mais o destino do Barry ser o Flash. Mas aí o Towne forçou isso, vindo agora o raio nele. Mais tarde, muito mais tarde, o Towne voltando ali e tomando o lugar dele é igual nada também, ele pode fazer isso. Cada um com as suas consequências. Se a Speed Force vê que realmente vai dar um enorme problema, que na verdade daria, né, a destruição do universo, o Armageddon, ela iria fazer alguma coisa, que na verdade também ao mesmo tempo não. Os velocistas têm os seus próprios problemas e as suas consequências. Vendo que o Barry estava de Speed Force negativa, né, estava ainda consciente das coisas que estavam acontecendo, ele ainda estava ali para resetar aquilo, para salvar o mundo. Então por isso que a Speed Force não se intromete, ela sabe que ó, tem chance de dar certo como também errado. E aí, estando de Flash, ele volta mais um pouco no passado, não sei que diabos ele faz com o outro ele, tá ligado? Que já tá ali de Harrison Wells, ou com ele que ainda vai pegar o corpo de Harrison Wells, mas que de alguma forma ele elimina isso. E como que ficou as pessoas que conheciam Harrison Wells de 2000 pra trás e o cara de repente mudou completamente, realmente não se sabe como que ficou, como que o Towne deixou isso, mas que a última coisa que ele fez foi ali matar o Barry Allen criança. Talvez não necessariamente lá no 2000, quando o Barry tinha 11 anos, mas talvez assim bem antes. Antes do início de tudo, né? O Towne e o Barry voltando ali no 2000. E aí, quando ele fez tudo isso, ele voltou para 2031 com tudo já aplicado, tudo feito. E sim, esse é o poder da Speed Force negativa. O cara perdeu a origem já. Inicialmente sim, ele é
afetado, ele é apagado da existência, mas depois de um tempo a sua Speed Force negativa começa a reagir. Então ele causando todas essas alterações, estando conectado com a negativa, quando ele finalmente consegue tudo que ele queria, tudo que ele orquestrou, no final quando ele chega em 2031, ele já está conectado com a Speed Force positiva, e quando o Barry chega lá de 2021, ele está agora negativo. E a última coisa que iria se solidificar era a morte do Barry. Muitas outras coisas obviamente aconteceram que nós nunca vamos saber, mas que o reverso ali, né, o Tawny, que depois é pro ponto de vista do Barry reverso que fez, né, o Ray Palmer foi morto. Realmente muito misterioso o que aconteceu com o ele do passado que estava de Wells também, tá ligado? Mas é muito bizarro porque justamente contribui para quando o Barry reseta o Armageddon, ele ter que cumprir, ele ter que gerar um novo passado para ele próprio, que é ele cumprindo o papel da sua versão original da pré-crise, que só virou o Flash em 2020, né? O Armageddon, como fez toda essa loucura, o Tawny criou toda essa loucura. Quando o Barry reseta, que ele falou ali que foi solidificado tudo em uma única linha do tempo, o Tawny já não tinha mais passado, literalmente. Não só aquele passado, né, da sua árvore genealógica, mas que agora aparentemente não tinha mais aquele Tawny Wells lá de 2013 pra frente, de 2000 pra frente, né? Então aquele presente ali estava meio que ainda temporariamente vivo. Poderia até se seguir em frente, mas que passado que essa linha do tempo tem? E aí, quando justamente o Barry mata o Flash Reverso com todas as forças, que ele precisa obrigatoriamente voltar lá para o 2000 e dar origem a tudo, a esse presente que tinha sido interferido, mudado, apagado pelo Armageddon. Fora que também, ao ele se tornar o Flash, automaticamente se livrando do seu outro eu de alguma forma, a Iris foi quem escreveu sobre esse Flash, né, sobre esse cara que estava por trás da máscara. E aí, eles ficaram juntos, a Iris nunca cresceu com o tal de Barry Allen, nunca conheceu o Barry, mas que ainda assim, por exemplo, né, como o amor do Barry e da Iris é forte ali, o Barry é o paragon do amor, apesar de todos esses anos com o Tawny, tudo, ela ainda sentia alguma coisa estranha com o Flash Reverso ali. Muito engraçado pensar nesse ponto de vista, né, que assim, de 2030 pra trás, todo mundo ali, a Iris, né, viu o Flash Reverso como vilão, inimigo e tal, mas ali em 2031 o Reverso tava meio que diferente, falando palavras que o Flash, que o Tawny fala pra Iris, né, como que ele sabe de tudo isso? Será que ele tá só manipulando, tá sendo sociopata? Mas que na verdade tinha sim um pinguinho ali de positividade na Iris também. Enfim, questões temporais, universais, coisas cósmicas, padrão da ficção da DC Comics de The Flash. Bom, eu acho que a essência do Flashpoint Reverso vocês conseguiram entender um pouquinho. Umas partes são realmente misteriosas, ok? É essa a palavra mesmo, misteriosa. Outras são um pouco confusas realmente, e outras são totalmente assertivas. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido esse vídeo aqui. Se você não entendeu completamente nada, reassista quantas vezes quiser, ou só tenha em mente base algumas coisas que você conseguiu entender. Porque é realmente isso, como eu já disse, algumas coisas assertivas, outras misteriosas e outras bem confuso. Por favor, compartilha esse meu vídeo, fortaleça ele, beleza? Deu um trabalhinho pra fazer, mas eu faço por vocês. Tamo junto, pessoal, eu sou o Futuro Flash e vamos seguir em frente desvendando mais mistérios. Fui!